Bom dia, bom dia, bom dia! Eu tava aqui falando que a Pérola, hoje ela tá um espetáculo, um arraso. Se vocês soubessem o tanto que essa mulher tá linda. É o quê, Pérola? Macacão? O que é? É o macacão. Pelo amor de Deus, olha, um avião, a Pérola avião aqui no nosso estúdio. Bom dia pra você, telespectadora querida, maravilhosa, empoderada, que sabe dos seus direitos, tem consciência de que é guardiã de si mesma, dos seus filhos, que não aceita relacionamento abusivo, que não tolera nenhum tipo de grito, de maus tratos, não, ó. Isso aí, minha telespectadora não tolera não, hein? Bom dia pra você, homem de respeito, alto nível, telespectador da TVI, aquele que sabe que onde se ganha o pão, não se come nem se compra a carne. Úrsula, mas o ditado é não se come a carne, mas tem muita gente que compra pra poder comer no ambiente de trabalho. Mas os meus telespectadores estão sabendo que onde se ganha o pão, não se come a carne, tampouco se compra, ó. Homem de respeito, que sabe tratar bem sua mulher, sabe tratar bem as mulheres que estão ao seu redor, né? Que sabe valorizar o útero, né? Que te concedeu e te colocou no mundo e que, portanto, trata todas as mulheres que estão ao teu redor, inclusive aquelas que você desconhece, mas que porventura esteja passando por uma situação de vulnerabilidade, precisando de socorro. O meu telespectador da TVI é o primeiro a pegar o telefone e a ligar pro 190, 180 e a estender a mão. Aliás, Pérola, você estava falando do caso da grávida, né, dos cachorrinhos e tal. Eu assisti aquilo, fiquei em choque. E fiquei em choque também, talvez principalmente, pelo fato de que todos os homens que começaram a se aproximar daquela mulher ficaram com os braços, ó, cruzados. Quem começou foram as mulheres a tentar salvar aquela mulher? Teve uma que pegou um carrinho de feira e que foi colocando em cima do cachorro pra tirar... Ali era pitbull, o que era? Pitbull. Pra tirar os pitbulls de cima dela, de cima do cachorrinho, do cachorro dela. Eram as mulheres. Os homens, cadê vocês com instinto de proteção? Cadê vocês? Porque as mulheres, elas veem na figura masculina a proteção, a segurança, a provisão. E quando eu falo de provisão, gente, não é só provisão financeira, não. É provisão, inclusive, desse sentimento de segurança, né? Seja você ou não marido de uma vítima, conhecido de uma vítima que esteja passando por uma situação inusitada na rua, ou de violência na rua, ou, como foi o caso dessa grávida, né, que estava com um cachorrinho e os outros dois pitbulls se soltaram e vieram pra cima dela e pro cachorro dela. Faça alguma coisa, pelo amor de Deus, gente. Faz alguma coisa. Sabe? Se mobiliza. É por uma questão de humanidade. Os homens desse país, cadê os homens desse país? O que está acontecendo com esse pessoal, uai? Pelo amor de Deus, onde que tá o amor à humanidade? Ah, eu vou me meter na briga e vou tentar salvar, se for parente minha, se for conhecida minha. Se não for, não vou pegar esse BO pra mim, não. Mas só que um dia pode acontecer de uma filha tua, da tua esposa, da tua mãe, tá no meio da rua precisando de um socorro e alguém pense como você e não estenda a mão. E de repente, ao invés de você receber a notícia de que teve um herói no meio do caminho que ajudou, você recebe um telefonema pra dizer assim, ó, tá morta. Aconteceu o pior. Olha, gente, tá na hora da gente colocar a nossa mão na consciência, porque o negócio tá ficando feio, hein? Tá ficando feio. Essa geração aí de homens, a gente precisa saber onde que tá a forma pra rasgar e jogar fora. Pelo amor de Deus. E falando em homens, vamos falar de Silas Malafaia. Ai, querido, como ele é um querido. Silas, eu sou evangélica como você. Eu gosto e também primo pela primeira aliança, respeito a primeira aliança como você. Mas como líder religioso, você não tem o direito de impor regras e condições às mulheres da sua igreja para se manterem casadas a qualquer custo. Para quem não sabe, está começando a acompanhar agora, nos últimos dias o Silas Malafaia se pronunciou no templo da igreja dele, dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, todo mundo que divorciar aqui na minha igreja para recasar vai ser excluído do meu hall de membros. Sumariamente eu vou tirar do hall de membros. A não ser a exceção bíblica que fala sobre traição. Esse negócio de ficar descasando, casando, papapá, ppp, bolinhas de gude, vou excluir. Bom,
Eu concordo com você que casamento é uma coisa séria, Silas Malafaia. E concordo também que hoje em dia as pessoas estão casando na empolgação. E do mesmo jeito que se casam da empolgação, descasam. As pessoas por nada estão divorciando, por nada estão se separando. Ah, porque colocou a toalha em cima da cama. Ah, porque tá querendo ter um momento de futebol e depois que casou não acho que tenha que ter momento de futebol, que tenha momentos com a amiga. Ah, porque foi pra academia com a roupa que eu não gostei. Ah, porque... Não, olha, veja só. Casamento é uma coisa séria. E eu também acredito que uma vez que você, diante da sociedade e diante de uma religião, de uma autoridade religiosa, e diante de Deus, acima de tudo, você diz que é para sempre, então você tem que fazer a sua parte no sentido de fazer a tua palavra valer a pena. Agora, ó o mais, ó o porém, o todavia, entretanto, se você é vítima de violência doméstica, em nome de quem que você vai manter esse relacionamento? A troco de que você vai manter um casamento? Se você é vítima de violência psicológica, física, sexual, moral, se você tem sido traída, envergonhada, achincalhada, humilhada, por qual motivo você vai continuar levando adiante esse casamento? Eu atendo muitas amigas, irmãs em Cristo, evangélicas, assim como eu. E muitas delas, inclusive mulheres de pastores, de presbíteros, de obreiros, estão vivendo casamentos de fachada, sendo humilhadas de todas as maneiras, com palavrões, com palavras de baixo calão, com adjetivos extremamente capciosos, espinhosos, inadequados, desrespeitosos, mas que em nome da fé, com medo de julgamento da igreja, com medo da exclusão, se predispõe a continuar dentro de relacionamentos abusivos. Olha, a Sara Mariana, aquela cantora gospel de Salvador, que foi vítima de feminicídio, e o próprio pastor, marido dela, né, arquitetou o crime junto com outros obreiros da igreja, era evangélica. E também suportou aquele casamento por causa de julgamentos e orientações equivocadas de líderes religiosos. Líder religioso precisa ter responsabilidade. Tá entendendo? Responsabilidade com os seus discursos. Eu trouxe aqui 2 vídeos e quero muito, muito, muito que o Cássio passe o primeiro deles. Por favor, Cássio. Vamos lá? Não é pecado. A produção já ajeitou? Não, o primeiro é o outro, Cássio. O primeiro é o outro. O Silas Malafaia emitiu uma nota dizendo sem que retorno. todo e qualquer membro da igreja dele que porventura se divorciar e contrair novas núpcias será sumariamente excluído do rol de membros. Ora, pau que dá em Chico não dá em Francisco. Exatamente. O Silas anda com o Jabes Alencar para cima e para baixo, um dos melhores amigos. E o Jabes rompeu a primeira aliança e já anda aí casadinho com uma segunda pastora, para cima e para baixo. Aliás, já vi muitas fotos nas redes sociais do Silas com Elisete ao lado do novo casal que se formou. O Silas também se esquece que nós somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres e que grande parte das mulheres evangélicas preservam casamentos por causa de orientações e regras como essa aí. Acabam perdendo suas próprias vidas, a exemplo da Sara Mariano, a cantora gospel de Salvador, que foi vítima de feminicídio por um outro pastor, exatamente porque vivia um relacionamento abusivo e violento. Será mesmo que o que Deus espera de nós é a manutenção de casamentos falidos e de continuarmos sendo vítimas de violência psicológica, moral, patrimonial, sexual e até mesmo física, para manter uma instituição e, inclusive, preservar nossa manutenção no rol de membros de uma igreja? Será? Será que é isso que Cristo quer de nós? Sei não, hein, Silas? Não sei não.
Esse vídeo eu coloquei no meu Instagram, na minha página profissional. E já ultrapassou 100 mil visualizações. Sabe por quê? Porque o Silas Malafaia é um líder religioso com projeção internacional. Portanto, o que o Silas fala e faz, se torna, vamos dizer assim, espelho e parâmetro para muita gente. O que ele fala se torna regra, condição de vida para muita mulher que está ali dentro. Mas o mais engraçado é o seguinte... O Silas é amigo íntimo do Jabes Alencar. E ontem eu descobri pelas redes sociais, me disseram, que o Jabes era casado com a irmã do Silas. E que se separou da irmã do Silas, eu já sabia que ele tinha separado. E tinha contraído novas núpcias com uma outra pastora que, inclusive, fala para casais e prega a história do quarto de guerra. O que eu acho muito válido. Mas se ela tá ali disposta a falar para casais lutarem pelos seus casamentos, pelas primeiras alianças, né? Lutarem pela restauração de suas famílias, né? Do seu primeiro compromisso diante de Deus, por qual motivo ela tá casada com um homem que se divorciou para ficar com ela? Quer dizer, eu também não sei dizer se ela foi ou não o pivô da separação. Mas ainda que não seja, o que Silas Malafaia faz é abominar o segundo casamento e o recasamento. E aqui entre nós, gente, esse cara prega na igreja do Silas Malafaia. Ou seja, para os amigos, favores, flexibilizações e exceções. E para os fiéis, a lei, a rigorosa lei. Porque você vai ficar lá caladinho ouvindo a pregação de um homem que, segundo a tese do pastor Silas Malafaia, está vivendo em pecado. Porque ele se separou da primeira esposa e contraiu novas núpcias, novo casamento. Ora, por qual motivo o Silas impõe condições ao corpo da igreja, aos membros da igreja, sem incluir a exceção de violência doméstica como uma justificativa plausível para o término de um relacionamento, portanto, para o divórcio? E, ao mesmo tempo, ele não seleciona os pregadores que vão pregar nos púlpitos e ficar com os microfones nas mãos da sua própria igreja. Quer dizer, os altares podem ficar contaminados, né, Silas? Mas a nave da igreja, não. E eu quero que o Cássio, meu maravilhoso Cássio, coloque aí pra mim, Cássio, aquele comentáriozinho mais curto de um pastor que foi nesse vídeo aí, fez um comentário, mas você não gostou não? Só é mudar de igreja, sai da igreja dele, tá por aí, Cássio. Foram dois comentários. O primeiro foi desse pastor, do João Anselmo, salvo engano, dizendo o seguinte, não gostou não? Olha lá, não entendo, sai da igreja dele, pronto. Não concorda? Sai fora. E é o pastor Anselmo 01 Lima. Pastor Anselmo, fica aí, não tira daí não. Não tira não, que eu quero que todo mundo veja. Pastor Anselmo, o senhor e o Silas Malafaia e todos os outros líderes religiosos desse país, sendo evangélicos, católicos, umbandistas, espíritas, sei lá, qual outra religião? Fala aí, muçulmano, islâmico, seja lá qual for a sua religião, vocês precisam ter responsabilidade com os discursos de vocês. Nós estamos vivendo no 5º país do mundo que mais mata mulheres. O 19º Fórum Nacional de Segurança Pública nos comprovou que todos os índices e tipos de violências contra as mulheres cresceram absurdamente. Como é que você pega um microfone no altar de uma igreja e diz assim: a única condição para o divórcio que eu vou levar em consideração para não te excluir do rol de membros é a traição. Mas, ora, se você está sendo vilipendiada, violentada, se você está apanhando todo dia, recebendo aquelas palavras carinhosas, né? Sua piranha, sua P, papá, PP, papá, você tem que continuar casada sob pena de infringir a lei, de infringir a Bíblia, de estar em pecado, de ir para o inferno, comprar logo uma senha antecipada, né? Para perder a salvação, a vida eterna, e, portanto, no meu rol de membros, você não continuará. Todos os líderes religiosos desse país, inclusive o João Anselmo, precisam ter responsabilidades em seus discursos. Chega de revitimizar mulheres evangélicas vítimas de violência doméstica, sob a ameaça de serem excluídas do rol de membros, caso optem pelo divórcio. Melhor saírem vivas do que serem
enterradas e veladas em cultos fúnebres por pastores que ignoram essa realidade, ou ainda que orientou tentar resolver violência doméstica na oração e no jejum. Coloca outro comentário para mim, Cássio. Antes disso, vem aqui para mim. Olha você que está me escutando. Eu não sei qual é a religião que você tem, que você professa. Eu não sei em quem você acredita. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Violência doméstica, homem abusivo, homem violento, homem tóxico, homem mau caráter, não vai mudar com base em oração e jejum. Não vai mudar se ele não der espaço ao Espírito Santo de Deus, ou a seja lá quem for a entidade que você acredita, para que ele seja transformado, liberto e modificado. Ninguém é liberto assim contra a própria vontade. Você pode estar aí anos fazendo jejum, anos fazendo orações, anos fazendo campanhas, consagrações. Mas se o camarada quer morrer torto, ele vai morrer torto. E vou te dizer mais. Eu até respeito a sua opinião de continuar orando por um homem que está te tratando de uma maneira desrespeitosa. Desde que você faça isso longe do mesmo ambiente doméstico que ele esteja. Por quê, Úrsula? Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque um homem violento dentro de casa, no mesmo ambiente que você está, pode te transformar numa vítima de feminicídio. O que é isso, Úrsula? Você está dizendo o quê? O tapa de hoje pode se transformar no tiro de amanhã e pode se transformar, portanto, no feminicídio. E você vai ser a próxima estatística. Então, olha o próximo comentário de outro pastor, esse muito famoso, que está aí nas redes sociais. Olha o próximo, fica aí. Vamos lá? Olha o próximo. Incautos são que se alimentam de lixos como este da internet. A internet levará muitos para o mundo dos mortos sem Deus. Jabes não é membro da igreja do pastor Silas. Jabes é meu amigo pessoal. Olha, amigo pessoal dele pode casar 2, 3, 4, 5 vezes, inclusive pregar nos púlpitos da igreja para membros que estão proibidos de divorciar, mesmo que sejam vítimas de violência doméstica. Ó que babado. Ó, Jabes é meu amigo pessoal. Misericórdia, comprou até a entrada para o céu depois que se tornou amigo dele. Não confunda igreja com amizade. Lixo! Diarreia verbal. Olha o nível de argumentação desse camarada que é pastor. Olha, no inferno não tem onda. Hype em português. Para aprender, para surfar. Cuidado. E aí eu respondi, lixo é o seu vocabulário, homem de Deus. É amigo pessoal e por isso não gostou de ouvir a verdade? Jabes rompeu a primeira aliança, se casou novamente, sem motivos bíblicos que lhe justificasse isso. Silas leva o Jabes Alencar para pregar em sua igreja. O amigo Jabes pode casar quantas vezes quiser e continuar pregando na igreja dele, né? Os membros é que não podem, mesmo quando mulheres vítimas de violência doméstica decidem pelo término. Hipocrisia. O Silas deveria começar a selecionar melhor as amizades, ou pelo menos os pregadores da igreja dele. Pau que dá em Chico, precisa dar em Francisco também. Aos amigos favores e aos inimigos a lei, deixa isso para Nicolau Maquiavel, né? Eleve o seu nível com comentários respeitosos, porque sem respeito receberá um bloco. Olha só, líderes religiosos precisam de responsabilidade. Seja você católico, espírito bandista, evangélico, seja você o que for, você não tem o direito de impor condições, regras, para vítimas de violência doméstica continuarem sendo amordaçadas e silenciadas em casamento. Por causa de comentários como o de Silas Malafaia, por causa de regras como essa, inúmeras mulheres evangélicas, minhas irmãs em Cristo, porque eu sou evangélica e falo isso sem nenhuma vergonha. E aliás, falo de evangélico e taco o pau, vou dizer por quê. Porque ninguém vai ter o direito de dizer que eu estou sendo intolerante religiosa.
Eu sei do que eu tô falando. Eu professo a mesma fé. Mas não é porque Silas Malafaia é pastor que ele tem o direito de impor a vítimas de violência doméstica nenhum tipo de julgamento, tampouco a continuidade em casamentos violentos, truculentos, sem a menor condição para estar dentro. Eu quero saber o que a igreja do Silas oferece para as vítimas de violência doméstica. Passa o segundo vídeo para mim, por favor, Cássio. Passa aí para mim. Eu tô mesmo muito curiosa para saber o que a igreja do Silas Malafaia oferece a título de ensinamento, orientação e acolhimento para as evangélicas que sofrem de violência doméstica. Eu também gostaria de saber quais são os critérios que o Silas utiliza quando da escolha dos pregadores que levarão a palavra e, portanto, estarão nos púlpitos com os microfones nas mãos, falando para os membros que estão proibidos de contrair um segundo casamento, mas que, segundo a teoria do Silas, estão vivendo em pecado porque romperam a primeira aliança. Bom, são apenas duas bobas curiosidades. É que em tempo de pandemia de violência doméstica, nós precisamos ter responsabilidade com os nossos discursos religiosos, porque a violência doméstica é uma cruel realidade que também atinge mulheres evangélicas nesse país. Precisamos ter vigilância com as regras e condições impostas nos âmbitos religiosos, tendo em vista que a violência doméstica é uma cruel realidade que também nos envolve. Além do mais, é importante refletir para os amigos, favores, flexibilizações e exceções. Para os inimigos, para os fiéis, a lei, a rigorosa lei, sob pena de serem excluídos do rol de membros. Está certo, produção? Está certo, querido telespectador? Claro que não tá. Eu não estou fazendo apologia ao divórcio. Nem estou dizendo para você casar e recasar. Eu volto a dizer. Eu também sou cristã e acredito na primeira aliança. Acredito, se você deu a palavra diante de Deus e dos homens, que é para sempre, na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, você tem que honrar a sua palavra. Mas se você está vivendo uma situação de abuso, de violência doméstica, caia fora disso antes que você seja a próxima vítima que o pastor que te orientou a ficar num relacionamento desse vai fazer o culto fúnebre. Aliás, falando em violência doméstica, a minha entrevistada de hoje, a Stephanie. Seja bem-vinda, Stephanie. Uma Obrigada, querida. Olha, eu olho pra Stephanie e já começa a me dar vontade de chorar, porque eu sou manteiga mesmo. E a Stephanie foi vítima de violência doméstica de um filho de pastor. Tá bom pra você? Um filho de pastor que empurrou a Stephanie, que agrediu a Stephanie quando ela estava grávida da segunda filha, que ele inclusive não quis registrar. Ela teve 2 filhas com ele, num relacionamento que tiveram. E a segunda, me corrija se eu estiver errado, Stephanie, ele não quis registrar, ele não quis reconhecer a paternidade voluntariamente, sob o argumento de que não era dele. Tá bom pra tu? É ou não é o que aconteceu? Foi ou não foi o que aconteceu? Sim, verdade. Ele só reconheceu essa paternidade depois de 1 ano, né? E mediante a justiça, na verdade, né? Eu passei ali violência doméstica, ele disse que a filha não era dele e que ele não ia fazer o reconhecimento de paternidade, que eu me virasse sozinha. O irmão teve que entrar no meio, Stephanie, e te proteger. Se puder, produção, manter a tela no meio, ao meio, eu agradeço, dividida. Teve inclusive um episódio, Stephanie, que teu irmão teve que se meter no meio da briga porque ele veio te agredir fisicamente, você grávida. Foi verdade isso? Sim, sim. Esse fato aconteceu, né, na porta da casa da minha mãe, onde eu também residia, e era o meu salão de beleza e minha casa. Minha mãe morava em cima e eu embaixo. Então, quando meu irmão viu aquela situação, né, eu grávida, e ele partiu para cima de mim, me empurrou.
Então, meu irmão, ele desceu as escadas e veio tentar tirar ele. Ele não queria escutar, porque ele estava bêbado, né? Alcoolizado. Não sei se também tinha usado algum outro tipo de substâncias, né? Mas meu irmão tentou conversar, ele não aceitou, empurrou meu irmão e meu irmão acabou também indo, né, contra ele e dando murro também nele. Tu se recorda mais ou menos, já estava com a barriga grande? Quanto tempo tu estava de grávida? Eu estava num período ali de mais ou menos de uns 6 meses. Ou seja, já estava com a barriga bem saliente, já estava ali beirando a reta final da tua gestação. E, Stephanie, esse mesmo homem que te viu, que é o pai da tua primeira filha, da tua segunda filha, esse mesmo homem que não quis reconhecer a paternidade da tua segunda filha, que não te ajudou com o enxoval, que não te acompanhou no hospital, na maternidade, que não estava presente, né, no parto da tua filha, foi o homem que, quando descobriu que tu escolheu um casal de amigos da família, um casal de pessoas que, inclusive, tem uma certa condição aqui em Itabuna, que é a Mari Lívia, que todo mundo conhece como Lívia, Livinha, da Estância Santo Antônio, e o Vitor, correu para o Conselho Tutelar e fez uma denúncia de que tu estava querendo vender tua filha mais nova, a filhada de batismo da Lívia e do Vitor, para esse casal. Foi ou não foi? Sim, exatamente. Foi o que aconteceu, né? Ele tentou se aproximar, até chegou a procurar o casal, né? E logo em seguida que ele foi à casa do casal pedindo para ver a menina, isso sem fazer o reconhecimento de paternidade, porque ele não tinha reconhecido. Até então ele não era o pai. Não era o pai. Ele ficou sabendo por uma pessoa que fazia massagem, né? Prestava esse serviço na casa de Lívia. E essa pessoa falou que a criança estaria lá com ela, porque a gente revezava ali por conta da dinâmica do dia, né? Ela acabava me ajudando nos cuidados com a Vivi também. E ele foi até... Você entender. Stephanie é de uma família que escolhe padrinho e madrinha como referências, tipo, na minha ausência, quem vai cuidar dos meus filhos é fulano e beltrano. Então não é qualquer pessoa, não é qualquer oba-oba. Durante 7 anos da vida de Stephanie, ela inclusive foi criada, ficou um tempo, na casa da própria madrinha e do próprio padrinho. Tô mentindo ou não? Sim, verdade. Morei com meus padrinhos. Mesma seriedade que você escolheu os padrinhos de Vitória, você escolheu os padrinhos de Valentina e você escolheu os padrinhos de Murilo, seus 2 outros filhos. Sim, exatamente. Então, o casal que você escolheu para ser padrinho e madrinha de Vitória foi quem te deu a mão, te acompanhou no parto e te ajudava nos cuidados pós-parto da Vitória. Até porque eram 2 bebês, né? 2 recém-nascidas. Então, uma chorava querendo no peito, a outra também. E eu sozinha nunca tive, né, a presença dele, nunca me auxiliou em nada, nunca custeou nada das crianças. Então, a Lívia acabava sendo um braço para me auxiliar, para me ajudar, né? Até para conseguir ali tomar um banho, porque eu com 15 dias já de Vitória, eu ganhei Vitória ali em maio, eu já tinha que voltar para o salão para trabalhar, porque era um período da nossa cidade que é um período festino, né? É o período que se inicia ali as aberturas das festas juninas, o Dia das Mães. Então, eu com 15 dias de uma cesariana, eu já estava no salão ali fazendo atendimentos. E teve que, portanto, contar com o apoio da sua família materna, seu irmão, sua mãe, seu pai, e do casal que você escolheu como padrinhos de batismo da Vitória. Me diga uma coisa, aí ele fez a denúncia. Vitor e Lívia querem comprar a Vitória. A Stephanie tá vendendo a Vitória. E aí o judiciário acatou isso sem te oportunizar. Ampla defesa, contraditório, e mandou buscar tua filha de casa e levar para um abrigo municipal. Sim, exatamente foi o que aconteceu, né? Nesse período, como a Vivi era bebê, o que eu fiz para conseguir conciliar a minha dinâmica? Eu coloquei Tina na escolinha, que era mais próximo da minha residência, para conseguir também ter um tempo para ficar com a Vivi. Então, no tempo oposto, Tina estava na escola, que é a Valentina, e Vivi ficava comigo. E quando as duas estavam, que aconteceu o horário das duas estar, a Lívia estava ali me dando um suporte.
Nessa data, né, bem no período que a gente passou agora de Páscoa, foi feita ali a denúncia, né, que eu havia vendido as meninas para um casal de estrangeiro, do qual não era residente Lívia do é Brasil. nascida em Itabuna. O Vitor é Sim. português, mora aqui há quase 20 anos junto com a Lívia. Tanto é Sim. que eles têm grandes negócios aqui. A Estância Santo Antônio, o salão, que é o estúdio Bárbara Bela, ali na Igreja Católica, na Praça da Igreja Católica, e outros empreendimentos. Então, apesar dele ser português de Portugal, ter negócios lá e família lá, ele mora aqui há muitos anos junto com a esposa. Sim, exatamente. E aí foi feita a denúncia, né? No que foi feita a denúncia, imediatamente o Conselho Tutelar já veio para fazer a busca e apreensão das minhas filhas. Sem te oportunizar a defesa, tu foi surpreendida com as viaturas, Conselho Tutelar, pegaram a Valentina na escola particular que estava estudando na época e já saiu carregando todo mundo pro abrigo. Sim, eu, por sinal, estava no dia em atendimento, né, quando a escola me ligou, informando que não ia entregar, porque eles não tinham motivo para entregar, no entanto, tanto que a escola me deu um relatório ali, né, e a gente teve muitas mudanças, porque o comportamento não só da Valentina como da Vitória, quem conhecia essas crianças antes percebe nitidamente esse comportamento delas hoje, né, então elas foram tiradas, né? Ela foi arrancada dos meus braços ali e eu fui obrigada a entregar. E pena de ser presa por desobediência a uma decisão judicial que não te deu a liberdade e o direito ao contraditório e ampla defesa. Lembrando que quem fez a denúncia foi um genitor que nem a paternidade quis reconhecer da segunda filha. Que era um cara comprovadamente envolvido com receptação de carros roubados e adulteração e venda, etc, e desmanche. E que, inclusive, esse cara protagonizou cenas de violência doméstica em desfavor dessa mulher. Agora, só um minuto. Encerrou, mas pelo amor de Deus, eu tô no meio da história. Eu vou precisar de pelo menos mais 5 minutos. Olha só. Aí, esse cara que denunciou a Stephanie, depois que obteve a guarda provisória unilateral da menina, ele se aproximou do casal de padrinhos. Estou mentindo? Não, verdade. Quer dizer, os padrinhos, eles iriam supostamente comprar a criança enquanto eram amigos da mãe. Depois que ele conseguiu na justiça que a guarda da menina viesse pra ele, ele se tornou amigo do casal, que aceitou a aproximação pra ter contato a Vitória e saber como a menina tava. E no meio de todo esse perrengue, esse casal, pra glória de Deus, acabou descobrindo que a Vitória estava sendo lapada por fios de telefone e vara. O corpo todo marcado. E ao invés do judiciário devolver essa criança para a família materna ou para a mãe, convocou um casal de tios lá de Itacaré que nunca teve contato com essas crianças e entregou para 2 estranhos. E, aliás, entregou as duas, não foi só a Vitória que estava com ele. Entregou também a Valentina, que nem era objeto do processo, da discussão, de nada. Arrancou as tuas 2 filhas no meio do processo todo e entregou para esse casal de tios que até então já tinha dado alguma fralda, feito alguma visita, alguma coisa assim, não? Não, nunca foram visitar em hospital, nunca foram para o aniversário de 1 ano, né, das minhas filhas, nunca entrou na minha casa para procurar saber se eu precisava de algo, se eu estava bem, nunca tive apoio nenhum, nem suporte de nenhum deles. E foi monstruoso a forma que aconteceu, né, é dolorido para mim, então, assim, falar disso para mim realmente mexe muito, mas chegou em um momento que eu não consigo mais, eu preciso falar, eu preciso mostrar à sociedade que, assim como eu, tenho muitas mães, né, vivendo isso que eu estou vivendo, e é triste, porque você chegar para um judiciário, né, e falar para ele, olhe, coloque assistente, bote qualquer pessoa para averiguar, para acompanhar o meu dia a dia, né? Várias clientes minhas foram testemunha desse contexto, né? Babares que trabalharam comigo ali, que foram depor, e simplesmente ele fazer de conta que nada estava acontecendo. E cada vez mais ele só me penalizava, né? Eu fiquei proibida de falar com minhas filhas por ligação. Eu fiquei proibida de
ter acesso a elas por mais de 3 meses, sem conseguir vê-las, né? Até que a advogada entrou no processo e conseguiu me colocar, né? E foi liberada quinzenalmente. No processo. Então entrou a visita de quinzenas. Então, assim, era uma luta ir até elas, porque era muito choro, era muitos gritos, elas que só pedem, mamãe, quero voltar para casa, não quero ficar aqui. Quando elas te veem, elas ainda pedem para voltar para casa. Sim, até para poder elas, né, retornar, e é muito difícil, né? É muito complicado. Stephanie, o nosso horário venceu, eu quero te convidar de antemão para a semana que vem, porque como houve um atraso para tu entrar no link, né, da nossa entrevista, acaba que hoje a gente teve que iniciar o programa com outra pauta para no meio do programa em diante te dar essa voz. Mas eu quero que você termine a tua participação fazendo um apelo para o judiciário, fazendo um apelo para as autoridades. Hoje o processo está em fase recursal, tem uma apelação precisando ser julgada há quase um ano, né? Foi distribuída desde junho do ano passado, antes de junho do ano passado, foi mais ou menos entre abril e maio do ano passado. O primeiro despacho do desembargador foi em junho do ano passado, dizendo assim, olha, eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada desse processo, porque assim, para evitar que as crianças fossem enviadas para uma fila de adoção de uma família estranha, a madrinha, né, e o padrinho de batismo, no desespero, distribuíram uma ação de adoção, de guarda, né, da Vitória. Mas não fizeram isso para tirar da mãe, fizeram para evitar que fossem encaminhadas para uma fila de adoção. Tanto é que no meio do processo eles desistiram da ação, condicionando a desistência à devolução das crianças para a mãe. O que não foi aceito pelo judiciário, que logo depois, aqui, na primeira instância, proferiu uma decisão dizendo, olha, Stephanie pode até visitar a filha mais velha, mas a mais nova, ela só vai falar, ela não vai falar nem por telefone. E aí causou tanta estranheza aos tios paternos que foram convocados para cuidar dessas crianças, que eles mesmos distribuíram embargos de declaração dizendo, doutor, não tem como a gente deixar a mais velha sendo visitada e a mais nova não. Isso vai causar prejuízos emocionais à criança. E aí o juiz voltou atrás e disse, bom, se a mais nova quiser ser visitada pela mãe, então eu deixo. O que nunca foi rejeitado pela criança, porque as duas clamam para voltar para casa. Agora, recorremos, está no tribunal, e uma decisão precisa ser proferida em sede de recurso de apelação. Qual é o teu apelo para o judiciário para que a gente possa encerrar? São quase 9 anos, né, vivendo isso. Então, assim, eu peço encarecidamente que o judiciário olhe com mais carinho, traga a justiça, realmente age de forma correta, traga as minhas filhas de volta, devolva as minhas filhas. É um processo doloroso, eu já não aguento mais. Devolva a Valentina, devolva a Vitória, traga as minhas filhas de volta. Você disse para mim que foi tratada como uma criminosa. E que no meio desse processo você chegou a ficar com depressão ainda durante muito tempo. Teve depressão pós-parto, ficou com depressão e chegou a engordar 35 quilos. Você hoje, mesmo fragilizada, porque qualquer mãe no seu lugar ficaria, se sente apta a receber as suas filhas de volta para cobri-las de amor? Lógico, sempre tive, né? Sempre trabalhei para dar o melhor para elas. O que me faz estar dessa forma é a ausência delas, é a falta delas. Eu acredito, Stephanie, que acima da justiça terrena, né, em que os homens falham muito, em que os homens erram muito, está a justiça de Deus. E eu vou terminar essa entrevista do mesmo jeito que eu termino todas as vezes que eu te encontro, que eu converso com você. A Bíblia diz que ainda que pareça demorado, o Senhor não deixará de fazer justiça. Eu me arrepio para aqueles que clamam de dia e de noite. Eu vou repetir. Ainda que pareça demorado, o Senhor Jesus não deixará de fazer justiça para aqueles que clamam de dia e de noite. Eu acredito que o próprio Deus vai se inclinar ao coração dos desembargadores e que dentro em breve as suas filhas estarão de novo nos seus braços. E que esse cabelo bonito aí que você finalmente resolveu fazer depois de tantos anos, vai ser o cabelo que você vai recepcionar já
as tuas duas princesas. Muito obrigada, mesmo, de coração. Semana que vem a gente continua, porque eu quero contar mais detalhes escabrosos desse processo absurdo. Deus te abençoe. Quanto a você, Amém. Obrigada. beijo, meu abraço e até semana que vem.